Você sabia que tudo o que existe começa com um pensamento? Não importa o que você veja lá fora, tudo nasceu primeiro, dentro. Essa é a essência da primeira lei hermética. A lei que diz o universo é mental. Não é metáfora, é fundamento. O que chamamos de realidade é apenas uma projeção da mente. Mas que mente? A sua? A minha? Ou algo maior? Os antigos egípcios acreditavam que o universo era mente pura. Uma consciência infinita, sonhando a si mesma. E dentro desse sonho estamos nós, personagens que esquecem que são o próprio sonhador. É como um ator que acredita ser o papel e esquece que está num palco. Você não é apenas o personagem, você é o roteirista. A primeira lei hermética nos lembra: tudo começa na mente. Você está criando agora mesmo sem perceber. Pensamentos são sementes e você planta o tempo todo. Mas o que acontece quando você planta medo? Insegurança, escassez, culpa. A vida responde com o mesmo eco, não porque ela castiga, mas porque ela reflete. Como um espelho, sem julgamento. A mente não pergunta se é verdade, ela simplesmente cria. Tudo o que você sustenta mentalmente ganha forma. A dúvida ganha forma. A fé também. Você está sempre moldando o invisível. E o invisível molda o visível. Mas há um detalhe sutil. A maioria vive como se fosse vítima da própria criação. Reclamam do frio, mas esqueceram que pediram por inverno. E tudo isso acontece sem consciência, porque a mente cria mesmo sem intenção. Imagine o poder de criar com presença, de escolher cada pensamento como quem escolhe o que plantar. A primeira lei hermética não é só teoria, ela é um lembrete de que você é o ponto de partida. Nada existe até que você imagine. E tudo existe porque alguém imaginou. Esse é o mistério e o poder. A mente é o pincel invisível da criação. Mas poucos se perguntam: quem está segurando esse pincel? Você ou os pensamentos que te foram dados? A publicidade, a escola, a família, desde cedo, nos ensinam o que pensar, mas não nos ensinam a observar quem pensa. Aí vivemos presos, num filme que não escrevemos. Confundimos condicionamento com destino, mas a primeira lei hermética sussurra: tudo pode mudar quando você muda por dentro. Não há transformação externa sem uma revolução interna. A realidade é espelho, não pintura. Você não precisa consertar o reflexo. Precisa mudar o rosto que o espelho reflete. E esse rosto é o seu estado mental. A mente cria o corpo, o ambiente, os encontros. Você acha que é coincidência? A pessoa certa, no momento exato? Oportunidades surgem quando a mente está aberta. Problemas se repetem quando ela está fechada. Tudo é mental, tudo começa dentro. Inclusive o dinheiro. Muitos acreditam que falta dinheiro no mundo. Mas o que falta é consciência de abundância. Você foi ensinado a temer a escassez, a acreditar que não há o suficiente. Mas essa crença é o que manifesta a falta. A mente não distingue entre verdade e crença. Ela só obedece ao padrão dominante. Se você pensa em falta, a vida responde com mais falta. Se você sente abundância, ela se manifesta. Não por mágica, mas por coerência vibracional. Pensamento, emoção, ação. Quando esses três se alinham, a realidade muda. Você não precisa controlar o mundo, só precisa se tornar consciente de quem você é. Você é a origem, o ponto de partida. A mente não é inimiga, é ferramenta. Mas uma ferramenta poderosa pode destruir ou construir. A escolha é sua. Mas atenção, consciência não é pensamento. Pensamento é forma, consciência é o espaço que observa. Você é o espaço, não o conteúdo. E quando percebe isso, tudo muda. O medo perde força, a ansiedade se dissolve, porque você volta ao centro. Ao lugar onde tudo começa, a mente desperta. Essa é a diferença entre viver e estar desperto. Milhares vivem sem nunca questionar, sem nunca se perguntar quem está pensando esse pensamento. É aí que a liberdade começa. Liberdade não é a ausência de limites, é saber que você pode criar novos limites, moldar a realidade com intenção e não mais por reação automática. Você já notou que a mente repete padrões? Ela gira como um disco, sempre tocando a mesma música.
até que alguém diga: pare! Esse alguém pode ser você. Você pode interromper o padrão, não com força, mas com presença. Estar presente é o maior poder que existe. É o que os mestres chamavam de acordar do sonho. Porque a mente adormecida cria sofrimento, mas a mente desperta cria significado. Não é sobre controlar tudo, é sobre perceber que tudo está conectado. Pensamento, energia, experiência. Tudo nasce no invisível, e o invisível é o seu campo de criação. Se você não usa, alguém usará por você. Empresas, religiões, governos, todos sabem, a mente é solo fértil, por isso querem plantar ali. Mas agora você sabe quem segura a semente e pode escolher o que germinar. Mesmo um deserto pode florescer, se a mente que o observa mudar. A primeira lei hermética não é crença, é ferramenta de despertar. Você não é vítima da realidade, você é o arquiteto. Mesmo quando esquece, a obra continua sendo sua. A mente é como um rio, ela flui, com ou sem sua direção. Mas se você não construir margens, ela transborda. E quando transborda, vem o caos. Caos mental, caos emocional, caos social. Tudo começa na mente desgovernada. Por isso, os antigos ensinavam: conhece-te a ti mesmo. Porque conhecer a mente é dominar o mundo, não o mundo externo, mas o interno. E o interno molda o externo. Você nunca muda o mundo, lutando contra ele. Você muda o mundo, mudando a frequência que o cria. Pense nisso como um rádio. Você quer ouvir música clássica, mas está sintonizado no funk. O problema não está no mundo, está na sua sintonia. Mude a frequência e tudo muda com ela. A primeira lei hermética é como o dial desse rádio. Ela te ensina onde está e como mudar. Mas não há atalhos, só consciência. Consciência de si, consciência do momento. Porque o agora é onde tudo se manifesta. Não há criação no passado, nem no futuro. A única força criadora vive no presente. E o presente é você desperto. Você não precisa se tornar iluminado. Só precisa se lembrar que já é luz. A mente é a porta, a consciência é o lar. Mas muitos vivem trancados do lado de fora. O que impede de entrar é o medo. Medo de mudar, medo de soltar, medo de ser livre. Porque a liberdade assusta quem vive acorrentado. Mas você não é suas correntes. Você é o ser que pode quebrá-las e criar algo novo. Não fora de você, mas dentro. Porque tudo que é visível já foi invisível um dia. O invisível é o útero de todas as formas. A mente é o portal entre o mundo sutil e o mundo material. Por isso, tudo começa com uma ideia. Mas a ideia é só o primeiro passo. É preciso nutrir, cuidar, repetir, acreditar. A mente precisa de coerência para criar com potência. Não basta querer, é preciso sustentar o querer. Você já desejou algo e depois sabotou? É a mente dividida. Um lado sonha, o outro teme. E o universo responde à vibração dominante. Por isso, consciência é mais poderosa que esforço. A energia segue a atenção. Onde está seu foco? Ali está seu poder. Você está focando no que falta? Ou no que deseja ver florescer? O universo é mental, mas a mente é sua ferramenta. Não é sobre forçar, é sobre alinhar. Alinhar intenção com ação. Alinhar pensamento com sentimento. A manifestação acontece quando há harmonia interna, e a harmonia é o eco da mente em paz. Mas atenção, paz não é passividade. Paz é clareza, é direção. É saber para onde está indo, sem pressa nem resistência. A mente clara cria caminhos claros. Mas a mente confusa multiplica obstáculos. Você escolhe clareza ou confusão. Ambas são sementes. Ambas vão florescer, se você regar. Por isso, observe o que você repete. Seus mantras não estão só em palavras. Estão nos pensamentos que você mais visita. Estão nos sentimentos que você alimenta. Você está criando, mesmo quando acha que está parado. Porque até o silêncio da mente tem uma vibração. E a vibração é a linguagem da criação. Você não atrai o que quer. Você atrai o que vibra. Você é um campo vibracional que emite sinais ao universo. E o universo responde com exatidão. Não pelo que você diz, mas pelo que você sente. O sentimento é o canal da criação.
Pensamento é semente, sentimento é solo fértil. E a ação é a colheita. Tudo está conectado pelo fio invisível da mente. Mas atenção, isso não é culpa, é responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta, porque devolve o poder. Você percebe que pode mudar, criar de novo, a qualquer momento, de qualquer ponto. Mesmo da dor, nasce o despertar. A dor é o chamado à consciência. E a consciência é a chave da transformação. Não se trata de negar a realidade, mas de reconhecer que ela é moldável. E quem molda é você. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento, tudo ecoa no campo mental. E o campo mental é onde o futuro se desenha. Você está escrevendo seu destino, mesmo em silêncio, a cada medo alimentado, a cada esperança nutrida. Por isso, o agora é sagrado. Porque é no agora que a criação acontece. A mente dispersa cria caos. A mente presente cria clareza. A primeira lei hermética é mais que conhecimento. Ela é um convite. Convite para acordar para o que você realmente é. Não um corpo, não um nome, mas a consciência por trás de tudo. Você não está separado do universo. Você é o universo, consciente de si mesmo. E ao lembrar disso, tudo muda. O medo diminui, a clareza aumenta, a criação se torna leve e intencional. Porque agora você sabe, você sempre foi o criador. Tudo o que você busca já está dentro de você. A resposta que procura está no silêncio entre os pensamentos. Porque a mente é só o mensageiro. A consciência é quem envia a mensagem. Você é a consciência e também o criador da mensagem. Esse é o paradoxo sagrado. Você é o ator e o palco. É o som e o silêncio. É o pensamento e o espaço que o observa. E quanto mais reconhece isso, mais livre se torna. Não para escapar da realidade, mas para criar uma nova. Uma realidade que nasce do amor e não do medo. Da abundância e não da falta. Da presença e não da pressa. Você não precisa correr, só precisa lembrar quem você é. E esse lembrar é o verdadeiro despertar. É quando a mente se rende à luz da consciência. Eis tudo o que era confuso fica claro. Tudo o que era luta vira dança. Tudo o que era medo se dissolve, porque o Criador reconheceu sua criação e se responsabilizou por ela com amor. Você não veio ao mundo, você veio do mundo, como a onda vem do oceano. Você é uma expressão da totalidade. Nunca esteve separado, apenas adormeceu. Mas agora você está acordando. A cada respiração, a cada percepção, a cada pensamento consciente, você recria o universo. A primeira lei hermética é um lembrete de que tudo é mente, e você é mente consciente. Tudo começa em você e termina em você. O ciclo é interno, mas os frutos são visíveis. O mundo não muda por milagre. O mundo muda quando você muda. E você muda quando desperta. Não para ser outro, mas para ser inteiro. Nada está faltando. A criação já está completa, dentro de você. Agora é hora de lembrar. Hora de criar com intenção. Hora de alinhar mente e alma. Hora de viver com presença. Você já é o que busca. O caminho está dentro. E você é o próprio caminho. Tudo começa na mente e termina no coração desperto. Essa é a verdade da primeira lei hermética.